Boa noite. Tá, vamos lá. Notícias, WinFoot, 60 minutos, 12 minutos, 5 minutinhos, fazemos as projeções onde a mágica acontece. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Essas são as notícias. Temos IGPM, nada demais. Receita Tributária Federal, nada demais. Confiança do consumidor, legal. Ofertas de emprego, os famosos JOLTS, legal. Então, mas assim, cara, até 11 horas tem muita água pra rolar. O mercado pode fazer um monte de coisa. Vamos ficar de olho, tá alto demais. Troço não tá pra brincadeira. Final de mês. Não está querendo montar um ciclo do price action. Não fez nenhuma Fridays Like to Run. Nenhuma sexta de abril. Incrível. Não correu. Não correu. E é o que é. E o mercado é assim mesmo, tá? Vamos embora. O que nós temos aqui? WinFoot, um dia. Vamos começar pelo WinFoot porque eu sou desses. Vamos dar uma aproximada aqui, deixa eu ver o que vocês estão vendo, pra ver se vocês estão vendo tudo que eu tô vendo. Ah, isso aqui tá bom. Aqui tá bom. Aqui assim tá bom. Cara, seguinte. O troço criou um suporte nesse megafone. Violento. Dá uma olhada. Também, não só isso, ele aumentou o pêndulo, né, cara? E esse aumento de pêndulo é legal, sabe por quê? Porque quando ele veio daqui de baixo e foi replicado aqui para cima, eu acho que ele chegou próximo disso aqui, ó. E aí, cara, que era próximo desse topo aqui, ó. E aí, meus amigos, ele pode estar querendo fazer um breakout pullback. Se esse cara fizer duas pernas de pullback, chegar nessa região aqui, isso aqui pode ser um breakout pullback. Esse mercado pode calar minha boca e virar pra ser um comprador violentamente. Pontos interessantes, esse topo, né? E não dá pra desmerecer esse cara aqui, ó. Isso aqui é uma negação violenta dessa posição, aqui também, né? Mas, cara, suportes e resistências são feitos para serem rompidos. Então, tem que ficar de olho. Esse troço realmente pode explodir. Outro ponto interessante é que ele começou a fazer aqui um sinalzinho de exaustão, né, cara? Olha lá. Então, sim, eu acredito que tá muito alto. Eu sigo acreditando que tá muito alto, né? Mas nada pode impedir desse cara vir pra cá, sei lá, fazer um two-legged pullback aqui e daqui retestar topo. E a gente pode tentar uma venda até lá. E aqui pode acontecer um breakout pullback muito lindo. Muito lindo. Até que é esse mesmo esquema aqui, ó. Cara, a tendência é ele fazer isso aqui. A não ser que ele pare aqui. Tá? É isso. Várias resistências acima. Tem que ficar de olho. Ficar de olho porque tá querendo virar? Tá, mas cara, várias vezes ele faz isso, né? Aqui o exemplo, ó. Segura, diz que vai, e o que ele faz? Tá, plaf! Fica de olho. Vai estar fazendo a mesma coisa aqui, ó. Tchum, plaf! É isso aí, tá? Esse é o jogo. 60 minutos, vamos lá. Pontos importantes aqui de 60 minutos. Vocês estão vendo tudo? Estão vendo. Cara, mesma coisa, né? Mesma coisa. High as a pipe. Tá mais alto que uma pipa. Mas é aquela coisa, tem um movimento muito forte de alta, que ele tá fazendo measured move em cima de measured move. Então assim, cara, eu não duvido que esse cara finalize essa perninha aqui, ó, pra depois capotar. Eu não duvido. Teve o cruzamento aqui da média, ó, de 200 com a de 21, o troço virou forte, mas não desmereçam esse cara aqui. Passou batido pelo tarifaço, não quis nem saber do tarifaço, mas ele tá demonstrando uma certa exaustão. Entrou num rangezinho e ele, cara, tá demonstrando uma certa exaustão. Tá demonstrando. E nos 60 minutos ele faz diferente, né? Que aqui esse rangezinho é diferente. Ele vai primeiro pra cima, num bull range, isso não é legal. O legal é que ele viesse para baixo e depois para cima. Pra quê? Pra ele fazer o clássico breakout pullback. Subir mais um pouco, fechar o measured move, duas pernas de baixo e daqui tocar ele reto pra cima sem parar. Mas ele não fez. Tem sempre um problema. Não fez. Ele foi primeiro pra cima e aí vem pra baixo. Aí isso não é legal. Aí já torna o negócio muito estranho, tá? Mas, forte movimento de alta. Measured move não foi completado. Ele completou o primeiro, que foi, acho que por aqui assim, e agora tem esse cara aqui, né? Outro ponto que a gente não pode desmerecer, gaps não fechados. E aqui tem uma confluência, observem, confluência. Tá? Com dois N's, lindo. Opa, aqui, confluência. Qual é essa confluência? EMA, 200, gap não fechado. Daí, cara, notem que esse cara pode fazer realmente um pullback de respeito, muito, daqui, fazer um two-legged pullback violento, fechar o gap, e vim daqui para retestar topo, e aí talvez capotar de novo, ou seguir rompendo topo, né? Mas fato é que, cara, essa aqui é uma região bem legal e há confluência. Muita atenção, muita atenção. 60 minutos é isso, bem rápido. 12 minutos, dei uma afastadinha para vocês enxergarem tudo que eu preciso que vocês enxerguem. O que a gente vê aqui? Aquela confluência, né? Aqui, gapzinho, tá? Então o que nós temos aqui da confluência? Dá uma olhadinha aqui, olha lá. Gap mais EMA de 200 dos 60 minutos. Cara, isso aqui pode nos proporcionar um two-legged pullback violento, né? Além disso, a gente teve, se vocês observarem, o que aconteceu lá no dia 23? Tinha aquele range que ele tinha criado, que era um bear range, ó, tá marcadinho aqui, ó. Então esse cara aqui, lembram? Era um bear range. E o que ele fez? Ele fez um breakout pullback.
e tacou ele reto. Fez um movimento muito sinistro em V pro alto, mostrando que compradores seguem muito forte nisso aqui. E é o que ele fez na sequência. Eu achando que era um Fridays Like to Run, que ele ia fazer, não, o que ele fez? No final do dia 24, ele entra num range, e agora num bull range, né? E não só isso, o cara entra nesse bull range aqui, tá? Difícil hoje, mas vamos tentar nosso melhor. Bull range, entra nesse cara aqui, e o que ele faz na sequência? Ele começa a andar pra cima e pra baixo nele, pra cima e pra baixo, sem fazer nenhum ângulo. Hoje não. Hoje ele tentou um breakout pullback. Pegaram? Por que um breakout pullback? Dê uma olhada. Ele foi fazendo, ele fez perfeito, ó, porque o bull range, qual é a função do bull range? Ele teria que ir pra baixo primeiro, e ele foi, pra depois tentar rotacionar. Rotaciona, vem pra baixo, não completa, diminui a história, vai pra cima, e olha aqui, ó, aqui é o pulo do gato. Por quê? Porque ele rompe a história, faz um breakout em cima do range novo, dispara, e aí aqui é bucha, porque ele começa a fazer muita maracutaia pra não subir, né? E aí capota. Aqui a ideia seria fazer um breakout em cima do pêndulo. Desculpa, pêndulo não, do megafone. Por que do megafone? Porque, ó, eu liguei os pontos dele, ó, e ele tentou fazer um breakout em cima desse megafone, ó, hoje. Voltou, foi lá, olha aqui que lindo esse breakout. Só que ele falha, porque most of the breakout fails, já diz Joseph James. Mas beleza, ele dispara, ele anda, aumenta o pêndulo, né? Anda bem mais do que o pêndulo anterior. Olha o tamanho desse pêndulo. E tenta fazer talvez um breakout, um two-legged pullback aqui, ó. Sacou? Vai fazer? Seria perfeito. Seria perfeito que ele cruzasse isso aqui e tentasse andar aquele pêndulo pra baixo. Aí a gente ia procurar nessa regiãozinha aqui por uma compra. Nessa regiãozinha por uma compra. E se ele faz um breakout pullback aqui, o que ele pode fazer? Ele pode fechar esse pêndulo aqui, ó, vir pra baixo, fechar esse pêndulo aqui, bater nesse range, porque tá alto pra um cacete, né? E lá embaixo. E chegar nessa região da média de 200 e do gap. Seria perfeito pra gente. A gente já vinha na venda com muita segurança. E observando, claro, aquela regra. Se a gente vai vir na venda, a gente tem que vir com a mão mais leve, né? Porque o sentido de mercado é o de compra, né? Então, a gente vem leve. Outro ponto, a gente tem o média do move, desse movimento aqui, ó. Não fechou, cara. Ele ainda não fechou. Talvez por isso que ele esteja segurando nessa região aqui, ó. Ele não quer se desfazer. Fato é que agora o megafone se transforma numa resistência. A gente tem que ficar de olho aqui, ó. Tem grandes pontos. Ele pode vir aqui, nesses priors aqui, ó, e testar eles, ó. E daqui ele pode tentar cruzar. Fazer um breakout e tocar ele pra baixo. Não vejo por que não. Fechou? Mas ele tem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é unfinished business, que o Joseph James chama. O mercado tem um negócio pra encerrar. Não encerrou. Fechou? 2 minutos é isso. Bem simples, bem rápido. Vamos pros nossos 5.000 ticks, onde a mágica acontece. 5.000 ticks, cara, dê uma olhada, ó. A gente pode aqui, ó, no True Range pra dar uma olhadinha e ver exatamente o que eu tava conversando com vocês, ó. Novo range, pêndulo aumentado. Olha aqui, megafone agindo. Olha onde esse megafone vai. Enxergam? Enxergam essa rotação aqui que esse cara tá fazendo? Esse cara pode ir lá embaixo de novo. E a gente pode procurar por regiões excelentes de compra aqui, quando ele fechar esse pêndulo aqui. E aí ele pode voltar, bater aqui e vir aqui, não tem problema, não tem problema. A gente vem na compra, tenta cruzar. Lembra que ele tem um negócio para ser encerrado lá em cima. Ele tem esse movimento aqui, ó, proporcional, ó. Ele tem esse movimento proporcional. Só tem que ver onde é que ele vai parar. Ele vai fazer um pullback. E a gente só vai replicar esse movimento para cima. É basicamente isso. O que esperar aqui, cara, o que eu vejo é que assim, ó, esse cara precisa de um pullback de respeito. Geralmente essa congestão que a gente tá vendo, que eu mapeei aqui as entradas, ó, essa congestão que a gente tá vendo, ela leva de 2 a 3 dias. Já tá indo pro terceiro dia, né? Começou lá no final do dia 24, nós estamos no dia 28 aqui, já tá, fechou 2 dias completos e alguma coisa. Então amanhã ele pode se definir, vamos ver. Dependendo das notícias, pode ser que... E esse fato aqui é de que ele não rotacionou, né? Então ele não rotacionando é um grande indicativo aqui pra gente que ele pode rotacionar. Tá? Então, pra gente efetivamente vir numa compra, a gente tem que ver se esse cara vai segurar... Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Então, se esse cara vai segurar nessa regiãozinha do quê? Como é que é o nome disso aqui? Regiãozinha de breakout pullback. Se ele segurar aqui e afastar a média de 21, perfeito, perfeito, perfeito. A gente pode apostar numa compra. E é isso, cara. Se ele vir em V, se ele abrir mais baixo ali, abaixo do range, beleza? A gente vai fazer o que a gente sabe fazer. Marcar o canalzinho no topo e unir o fundo e esperar o first test, best test. Só isso. Só isso. Mais nada. Aqui, ó, isso aqui... Vamos ver então. Ó, isso aqui, ó, é um canal bem legal, cara, que ele tava andando e fazendo um movimento muito legal, porque ele tinha feito 2 pernas de pullback, ó, eu tava apostando nisso aqui, ó. Ele ainda não completou, ele pode vir mais baixo, ele pode testar, só que daí, qual é o problema aqui? Pô, bem no meio do range, né, cara? Aí não é legal, aí não é legal. Se ele vier aqui, a gente tem que esperar que ele faça a rotação. Ele vai ter que fazer uma rotação e gerar um fundo. E a gente vai gerar vai entender como um fundo como. A gente é profissional, a gente não vai escolher topos e fundos, vai esperar o mercado nos mostrar higher highs in price.
higher rising price. E aí a gente pode vir numa compra. A gente precisa verificar o afastamento da média de 21. Ele tem que afastar. Senão não dá pra entrar. Tem que esperar o mercado se decidir. Ele não tá afastando a média. Não tá. E a nossa primeira regra qual é? O afastamento da média de 21. Ele tem que afastar. Com elegância. Muita elegância. Quer ver? Dá uma olhada nesse cara aqui, ó. Ele não afastou, cara. Ele não afastou. E eu fiz esse movimento aqui. Mas ele não afastou. Ele não afastou com força mesmo, com potência. O que ele fez aqui foi fantástico. Então, o que ele fez aqui foi fantástico. O que é isso aqui? Olha lá de onde ele veio. O que ele fez aqui? First test, best test. 2 vezes. Fez aqui. Não quis seguir. Fez aqui. E aí aqui ele foi. Por quê? Porque ele afastou a média aqui. E aí deu subsídio para essa entrada aqui. Mas olha onde ele foi. Primeiro ele violina. Faz um movimento, violina, vai, vem bem baixo. Faz um movimento e qual é a sequência? Capota. Afastou a média? Não muito. Faz feição de perder o canal? Faz. Transforma o canal em resistência e não suporte mais, porque aqui ele vem no suporte lindo. Ó. Aí ele perde. E vai. E violina. E vai. E não se decide. Falhou uma para compra. Falhou 2 para compra. Falhou uma para compra. 2 para compra. 3 para compra. 4 para compra. 5 para compra. Cara, mercado indefinido. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? Eu sei. É isso. Ele abre num gap de alta aqui, ó. Ele vai abrir num gap de alta. Abre lá em cima. Aqui, paf. Ou aqui, paf. E vai lá em cima. A gente vai pegar esse movimento da venda. Daqui de cima. Tá muito alto. Pelo menos para vir até aqui. E aí aqui pode ser um breakout pullback. Né? Estruturas de mercado. A gente vem para retestar o topo. E aí retestando o topo e não passando para cima dele, a gente observa a venda de novo. Se ele não fizer isso, a gente espera ele cruzar o range. Se ele abre aqui sem gap nenhum e retesta esses priors aqui, ó, tá tudo certo. Vamos observar. Retesta os priors e dá-lhe uma capotada violenta, a gente vem numa trap de novo e de mão leve. Pra quê? Pra cruzar o range. Cruzando o range, ele pode ir lá fechar esse pêndulo. Fechando o pêndulo, a gente observa a compra, esperando ele fazer um fundo e definir. E aqui não precisa de trap, porque a gente pode vir na compra crua mesmo. A não ser que tenha um movimento muito grande. Se ele vier muito rápido daqui, gigante mesmo, capotando sem fazer nada de pullback, aí tudo bem. Aí aqui a gente precisa de uma trap. Mas se ele não fizer e fizer esse exemplo aqui, a gente pode vir em 2 falhas de venda, sem problema nenhum. E ele pode vir aqui nessa região aqui, pode vir nessa região aqui, testar e capotar de novo. E a gente vem na compra de novo. Mesmo que ele perca um pouco desse fundo, a gente escolhe exatamente o ponto certo, higher rising price, para fazer nova entrada e tentar cruzar esse range e ir lá para cima. Retestar o quê? O topo. Porque o mercado tá arrudo para compra. Entendeu? Então na venda, mão leve, metade da mão ou nenhuma mão, esperando uma confirmação bem definida. E na compra, abaixo desse range. Esse range está sendo muito forte, tem muita resistência aí em cima. Ele precisa fazer um pullback de respeito. Não dá pra ser afobado. Se a gente for afobado, a gente perde dinheiro. Tá? Basicamente é isso. O objetivo pra mim aqui, cara, é esse cara lá em cima lá. Eu quero aquele cara lá em cima lá. Sacou? Eu quero esse cara aqui, ó. Eu quero esse movimento, mas eu não posso vir nesse movimento daqui, por exemplo. Aqui tem que ter uma confirmação muito forte. Eu quero vir daqui, de baixo, pra passar por ele, sacou? Pra tentar entrar, e se ele sentir aqui e voltar pra cá, eu vou de novo pra tentar cruzar esse range. E aí sim, cruzando esse range, ele vai lá, faz um pullback em cima desse range aqui, ó, e aí ele faz um breakout pullback aqui e toca reto. Já vi isso acontecer diversas vezes. E aí, esse pode ser o dinheiro aí do mês. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Se vocês gostaram desse videozinho, dessas dicas, por favor, deem um like. Se vocês gostaram demais, me sigam, compartilhem meus vídeos e seguimos em frente. Eu espero que a gente consiga construir uma história muito legal aí durante o ano e espero que vocês me conheçam melhor. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite, até amanhã e tchau.